Você se sente inspirado com constância? A inspiração para desenhar, estudar ou criar qualquer projeto, ela vem de um processo. Ele é chamado de processo criativo. E é sobre isso que eu vim falar hoje com vocês. Depois de demorar muito, porque faz meses que eu falei que ia fazer e não fiz. Me desculpem por isso. Mas bom, o que é o processo criativo? O processo criativo ele é o conjunto das coisas que as pessoas seguem para poder gerar projetos e ideias. E criar seja um roteiro, seja um desenho, um texto importante ou um vídeo para o YouTube ou até mesmo uma música. Eu vou usar como exemplo os meus vídeos. Existem 3 coisas que eu botei como regra: a inspiração, a ideia e a execução. Se tornam tema, assunto e roteiro. A primeira parte é o tema. Então antes de criar roteiro eu preciso de um tema. Então ao invés de ficar focada ou pensando no que eu tenho que fazer alguma coisa que faça bem, seja desenhar, escrever, comer ou tomar banho, até mesmo ver vídeo dos YouTubers que eu gosto, ou só ouvir uma música mesmo e deixar que a ideia venha na minha mente sem forçar e sem focar demais, porque assim fica muito mais fácil da ideia vir e surgir na mente sem precisar forçar ou algo do tipo. Eu sempre tive muita dificuldade de criar roteiro, eu ficava só pensando no que eu tinha que fazer e não travava e eu não conseguia fazer. Um bloqueio criativo que me impedia de poder fazer os vídeos, de ter ideia. Isso me gerava muita frustração. Descobri que para você ter um assunto, para você poder ter uma ideia, você tem que desfocar do assunto. Tem que se incentivar o seu bem-estar, relaxar sua mente. Se você não trava ou fica frustrado por não conseguir criar. Porque às vezes você se sobrecarrega ou entra em bloqueio, como eu ficava muito antes, por ficar pensando demais no que você precisa fazer. Então a ideia é deixar que venha naturalmente, e assim é muito melhor e mais saudável para você, e isso não vai fazer você se paralisar ou se frustrar. Aí vem a segunda parte, que é o assunto. Aí pronto, eu já tenho um tema, você já tem um tema, agora você vai precisar escrever. Eu divido em 5 partes, são elas: introdução, início, meio, conclusão e fim. Primeiro, a introdução. Eu dou início ao vídeo com uma breve explicação, uma pergunta para ter assistido no vídeo, que é a abertura. O segundo é o início, ou seja, começa a falar sobre o assunto que eu escolhi. Também tento ser o mais explicativo possível. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei sobre a experiência que eu tive e como me senti. Então, em torno disso, eu quis passar a ideia e o aprendizado diante do que eu passei. Então, eu comecei dando o sentido disso, abreviando e contando aos poucos. A terceira é o meio, que é a parte em que começa a dar um conselho importante, explicar melhor o assunto e falar sobre a solução ou o que pode ajudar. E novamente, usando o meu último vídeo como base, naquele vídeo eu falo como tal atitude me ajudou, e eu tento incentivar vocês a fazer isso também, porque eu sei que me faz bem. Mas nem sempre vai fazer bem para vocês, então isso vocês têm que adaptar de a forma que seja melhor para vocês, que às vezes uma pessoa fala, mas o que funciona para outra pessoa não vai funcionar para você. Então você vai precisar, ir atrás e descobrir. A quarta é a conclusão. Nessa parte é decidir por si mesma, né? Concluir qual a conclusão do vídeo, e nessa parte é só isso. E o final, que é a parte 5, que é o final, onde eu acrescento algo que eu acho importante e que vai ajudar, e depois eu finalizo o vídeo. Bom, eu faço assim, talvez outras pessoas não façam, mas eu adaptei da minha forma assim. No meus vídeos eu tento ser o mais direta possível. Eu tento ir direto ao assunto sem enrolar. Então meus vídeos são sempre no máximo 6 minutos, 3 minutos, 4. Eu sempre fiz assim desde o começo do canal. Então eu gosto e sempre gostei de ir direto ao ponto, porque assim consigo dar um bom sentido no vídeo. Pelo menos eu espero que fique, né, com bom sentido. Esse processo eu também uso para desenho, apesar de que ultimamente eu não tenho desenhado tanto assim. E também, apesar de usar para desenho, tem que acrescentar algumas coisas e mudar outras. Se você souber adaptar, fica ótimo também. Mas assim como eu falei, tentar desfocar do que a gente quer fazer é uma melhor abertura para que venha naturalmente e a gente consiga se sentir muito mais confiante e melhor, sem frustração e sem bloqueio. E ao invés de se sentir frustrado e paralisado, você vai conseguir fluir muito mais, sabe? Bom, eu não sei se é uma ideia que vai valer para vocês, mas eu espero que sim. Que se vocês tiverem formas também, vocês falar aqui nos comentários. Bom, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas eu desejo um bom Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra vocês. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou a Adis e obrigado por assistir até aqui.